O que é ventilação mecânica? Ventilação mecânica, como seria mais adequado chamado suporte ventilatório, consiste em um método de suporte para o tratamento com pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Isso é o que está no terceiro conceito de ventilação mecânica, mas deixando de uma maneira mais clara. A ventilação mecânica é um suporte de vida necessário para fazer com que o paciente consiga passar uma fase ou de insuficiência respiratória aguda ou insuficiência respiratória crônica agudizada. É só nesses dois pontos que utiliza a ventilação mecânica? Não. A gente vai abordar outras formas aqui que você pode utilizar a ventilação mecânica. E é um suporte de vida muitas vezes considerado como um inimigo necessário. Por quê? Porque quando você deixa o paciente por muito tempo na ventilação mecânica, isso vai causar lesão para o paciente, complicações. E nós, como fisioterapeutas, temos que atuar para diminuir esse tempo de ventilação mecânica e diminuir essas lesões causadas pela ventilação mecânica. Então, um suporte ventilatório, um suporte necessário. Quando utilizar a ventilação mecânica? Para substituir total ou parcialmente a ventilação espontânea, indicado, como falei já, na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, para propiciar a melhor troca gasosa e diminuição do trabalho respiratório. Veja que aqui a gente entra em várias formas que você, como fisioterapeuta, pode utilizar a ventilação mecânica para melhorar a troca gasosa e diminuir o trabalho respiratório, mesmo que o paciente não esteja intubado, mesmo que o paciente não esteja utilizando uma ventilação não invasiva no momento, você pode utilizar para fazer essas estratégias. E é utilizado de forma não invasiva e invasiva. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica de 2013. Então, substitui parcial ou totalmente a ventilação espontânea, indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, e melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório. Eu, como fisioterapeuta, vou atuar na terapia intensiva. Tenho que dominar a ventilação mecânica? Tem que dominar a ventilação mecânica, não só para tratar os pacientes que estão em insuficiência respiratória, mas utilizar a ventilação mecânica como recurso fisioterapêutico. Muitas vezes deixado de lado, mas como técnica de terapia de remoção de secreção, como técnica desobstrutiva, técnicas expansivas, como você utilizar para reverter uma atelectasia no paciente que está tracostomizado, ou utilizar uma ventilação mecânica não invasiva para realizar uma reabilitação pulmonar. Então, nós fisioterapeutas utilizamos, além da ventilação mecânica para a insuficiência respiratória, como uma conduta fisioterapêutica. E quais os tipos de ventilação mecânica? A gente vai dividir a ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva. Ventilação mecânica invasiva, você vai ter uma via aérea artificial, ou um tubo traqueal, ou uma cânula de tracostomia. Essa é a ventilação mecânica invasiva. E a ventilação mecânica não invasiva, você vai utilizar uma interface sem ser uma via aérea artificial. Uma máscara oronasal, facial, full face, você não vai ter uma via aérea endotraqueal. Essa é a diferença básica. Quer dizer que o modo ventilatório que eu posso utilizar na ventilação mecânica invasiva, eu posso utilizar na ventilação não invasiva, a maioria dos modos, sim. A maioria dos modos ventilatórios você pode utilizar na ventilação mecânica invasiva e na ventilação mecânica não invasiva. E por que o fisioterapeuta tem que dominar os parâmetros iniciais? O parâmetro inicial da ventilação mecânica é simples. É simples na maioria das vezes, mas pode ficar complexo se você não sabe o que você está fazendo. Se você segue protocolos apenas sem saber o caso concreto. Sempre o caso concreto é extremamente importante você avaliar o paciente aí para definir a conduta. Até para colocar os parâmetros iniciais da ventilação. E você, como fisioterapeuta, vai pegar um paciente, desde o paciente que está admitindo na UTI, então o paciente vai estar chegando na terapia intensiva, ao paciente que vai estar fazendo uso da ventilação não invasiva, o paciente que vai estar sedado, bloqueado com o uso do ventilador mecânico invasivo, o paciente que está precisando de terapias desobstrutivas, entubado, até o paciente que está desmamado, estubado da ventilação mecânica e vai ter alta. O fisioterapeuta está presente em todos esses momentos. Até o paciente no domicílio, se precisar do uso da ventilação não invasiva, ou precisar do atendimento de dormir care, e no componente de reabilitação pulmonar, que você pode associar os parâmetros ventilatórios, associar a ventilação mecânica não invasiva. Então, o fisioterapeuta está presente desde essa fase inicial da admissão à alta do paciente e tem que saber utilizar
os ajustes iniciais da ventilação mecânica para gerar um melhor atendimento, para reduzir o risco de complicações e para salvar vidas. E você tem que estar preparado para entender o caso concreto e não ficar preparado para gerar qualquer conduta. A ventilação mecânica é um suporte básico de vida, algumas vezes um mal necessário, mas pode causar lesão. E por isso que a gente tem que utilizar uma ventilação mecânica com boas práticas, evitando a sincronia ventilador-paciente, buscando uma ventilação protetora, com baixo volume corrente, baixo drive pressure, evitando hiperóxia, evitando colapso e hiperdistensão, utilizando uma PIP ideal, evitando complicações com o paciente, tanto com o distúrbio do ápice básico, como houver assistência. Você gerar uma assistência maior do que o paciente precisa. Então, entender a ventilação mecânica desde os parâmetros iniciais até toda a progressão é extremamente necessário para o fisioterapeuta. E você que está aí do outro lado, a ventilação mecânica é complicada, é complexo, é porque na maioria das vezes você aprendeu da maneira errada. Aprendeu só vendo lá fórmulas sem colocar dentro do caso concreto, sem fazer analogia, sem você correlacionar com o que você está vendo. Você correlacionando com a prática, correlacionando com o caso clínico, entendendo com o caso concreto. Então, boas práticas na ventilação mecânica, nunca esqueça, evitar a sincronia ventilador-paciente, buscar ventilação protetora, baixo volume corrente e baixo drive pressure, pressão do trator menos PIP, evitar hiperóxia, colocar uma PIP ideal, que evita colapso e não gera hiperdistensão, evitar uma assistência maior do que é necessária e evitar distúrbio ácido básico. Com isso, você também deve sempre pensar em evitar as lesões causadas pela ventilação mecânica, como aterectrauma, como balotrauma e volutrauma, deixando a ventilação ocorrer em um ponto ideal para o paciente, sem causar hiperdistensão nem colapso.